Cara, é muito pequeno se você for comparar com o Brasil inteiro, entendeu? Não sei se você já teve essa oportunidade em algumas outras cidades, você vê assim, o pessoal nem sabe quem Não é, sabe. nem sabe o que é Bolsa de Valores, entendeu? Bruno, é tão pretensioso a gente olhar e falar, não, eu vou dar conta do recado. A gente Exato. tem uma situação de 80% da população geral endividada, e entre a classe A e B, sabe quanto? 70% Então, tá está vendo? entre A e B. Então, é isso. Eu só tenho um vídeo domingo agora, o último vídeo que a gente fez. A gente fala de uma situação, acho que até você pode contribuir. Você vive isso na pele. Você não mora na Zona Sul aqui de São Paulo, né? Moro. Não, eu moro na... Eu não sei qual que é a zona que eu moro. Eu moro no Brooklyn, aqui em São Sim. Paulo. Alguém sabe qual é essa Zona Sul, zona? né? É Zona É Sul. Zona Sul? É Zona Isso, Sul. Zona Sul. É, o cara com 2 filhos, com um salário de 40 mil por mês. 40 mil, tá? A gente tá falando de um cara 1% do Brasil. Mas já era, não dá pra nada. Você acredita que esse cara, você vive isso, né? Mas pra nossa audiência que tá acompanhando a gente, que não vive essa realidade, Sim. é um cara que, claro, ele tem um conforto que 99% da Com população certeza, não tem, tá né? certo, com certeza. Mas ele não tem um luxo vivendo aqui, pagando condomínio, aluguel, escola de filho, 5 pau cada um no Sim. ensino fundamental. Sim, concordo. Então, isso. olha que situação. E aí eu acho que a gente pega um gancho bacana, se você quiser, pra gente falar, desse avanço inflacionário que a gente tem e o descompasso com relação ao aumento da renda, Sim. né? A gente pode olhar, se a gente for olhar IPCA versus aumento do salário mínimo, o salário mínimo ganha. Mas a gente chegou numa situação onde uma pessoa de 40 mil, ela não dá conta de ter... E artigo de luxo está falando, mas claro que a gente não pode deixar o conceito muito aberto, senão o cara fala, ter o que comer é luxo. Não estamos falando disso, estou falando de bolsa, relógio, viajar para o exterior, jatinho, isso aí não é esse universo de 40 mil, né? A gente não está falando com esse público. É verdade. Mas é assustador, é uma realidade assustadora, a meu ver, numa situação que o poder de compra da moeda, que o governo emite e inflaciona, ele não dá conta de repor o preço das mercadorias e serviços. E eu digo mais ainda, eu acho que quando a gente está pensando de investimento, eu não sei se você concorda com essa minha visão, mas eu sempre falo com o pessoal que me acompanha assim, eu falo, cara, uma carteira de previdência que está olhando para uma carteira de aposentadoria, o dever número 1 dessa carteira é proteger seu poder de compra. Sem dúvida. O pessoal acha que a carteira de previdência tem que pagar a renda. Claro que tem que pagar a renda, beleza, mas tem que proteger seu poder de compra. E aí, às vezes o pessoal fala, vou ficar também só em real, por exemplo. Olha como as coisas têm que ir muito além, assim, às vezes da realidade do cara. Se nem investimento está na frente da pessoa, imagina investir em outra moeda, entendeu? Então você tem um caminho muito longo para se percorrer na educação financeira do Brasil, e eu acredito que é só isso que vai mudar a verdadeira realidade da sociedade, entendeu? Não é o governo aqui, o governo ali, é a educação, na minha opinião, é a educação financeira que vai fazer com que as pessoas evoluam. Porque no final do dia é a pessoa poupando, investindo, garantindo uma melhor vida para a família dela no futuro, para gerações futuras, que não depende de governo nenhum, depende dela no final do dia e da educação financeira, claro. Eu não poderia concordar mais, não sei se você concorda. Perfeito. Inclusive, até numa visão mais estoica, né? A gente pode olhar, beleza, a gente tem uma organização social onde a gente escolhe os governantes e os melhores... Peraí, o seu voto tem o mesmo poder de um voto de uma pessoa que não tem esclarecimento nenhum, não que... Em termos humanos, todo mundo tem o mesmo valor. O que eu estou dizendo em termos de discernimento. Seu voto tem o mesmo valor de uma pessoa que está votando por um prato de comida. E estrategicamente, ela está votando na visão do político. Sim. Ela foi deixada nessa situação, porque a educação básica, incluindo a financeira, né? Mas a gente descer um pouco mais a régua, a educação básica no Brasil, ela é horrorosa, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, onde você tem educação básica gratuita, entre muitas aspas aqui, né? Financiada pelo bolso dos contribuintes americanos. Sim. E a educação de segundo grau, ela sim é paga, que é o contrário, a gente dá escola pública para um cara que já é rico, que teve condição de fazer um cursinho. Exato, a faculdade, né? É todo inverso. E nesse processo da gente investir, a gente fica olhando, beleza, vamos comparar com o IPCA, inclusive hoje, né, a prévia do IPCA, 1,23%, ouvindo no carro, vindo para cá. Não isso a inflação oficial. Se você consome qualquer coisa além dessa cesta, é uma cesta ampla, mas é uma cesta específica. A gente está falando de corrosão do seu poder de compra de uma maneira perversa, nefasta, que você olha na carteira, tá lá a sua moeda, o seu dinheiro, mas ele perde valor a cada dia. E isso impactando, inclusive,
sobretudo os mais pobres, né, que tem a maior parte da renda impactada por consumo básico, onde a inflação pega mais pesado, especificamente nos últimos meses com a inflação de alimentos, né? Sim, que no final do dia tem influência de câmbio. Exato. Então, por isso... Então é mentira aquela história que o brasileiro não come dólar, né? Exato, no final do dia come, e come pra caramba, Pois né? é. Porque... E eu acho que é legal da gente falar disso daqui, porque a gente tem que parar com a ideologia cega. A minha opinião é essa. Tem que parar com a ideologia cega e tem que olhar para o que vai interessar para a sociedade como um todo. E aí, muito se fala, educação financeira é para quem é rico. Muito pelo contrário, porque educação financeira não é só você investir. Educação financeira é você aprender a lidar com um negócio que é escasso, que é o seu dinheiro. Então, não dá para você ter tudo. São algumas noções que, às vezes, para quem já sabe isso, parece muito básico. Pô, mas é claro que eu não posso gastar mais do que eu ganho. Cara, isso não é claro para talvez 80%, 90% da população, entendeu? Que acha que pode gastar mais porque faz uma dívida ali, uma dívida aqui. E quando vê, a vida inteira da pessoa, ela gastou para honrar com as dívidas. E às vezes nem consegue pagar tudo. Sem dúvida. Então, eu acho que tem um pouco dessa visão. Enquanto a gente não sair dessa ideologia cega de político A, político B, e não focar no que a gente precisa para a sociedade como um todo, a gente vai ficar nesse murmúrio. Eu não sei como que você vê essa visão, tá? Como que... É até a minha pergunta. Quando você olha assim para cenário Brasil, essa situação toda que a gente está vivendo, ruído político, alta inflacionária, aí desvalorização cambial, e aí você vê político A falando de político B e vice-versa. Para você, qual que seria essa saída para o Brasil? Assim? Que você olha hoje para o Brasil e fala, cara, tem jeito isso daqui para frente? Como que você olha para o Brasil daqui a uns 10 anos que vem aí? Pois é, voltando um pouquinho nesse gancho que você colocou, importante da educação financeira antes, se você me permite, são 3 pilares, né? Ganhar, economizar e investir. Exato. Lógico que a gente está falando aqui, você colocou bem a parte de economizar, mas na média o brasileiro ganha muito mal. E até quando a gente faz vídeos de empregabilidade e de como você faz para ganhar mais dinheiro, que isso importa muito, né? Com certeza. O Serasa não tá nem aí, você ganha bem ou mal, né? Ele vai agir do jeito que ele tem que agir. Da mesma forma. Pois e o futuro também, o seu futuro também, ou é investir ou depender de favor de parente ou do governo, da previdência fracassada, né? Da previdência pública. Exato. O brasileiro precisa focar também, e aí tem muito peso estatal de negligenciar a educação. E aí a pessoa acaba tendo empregos subvalorizados. Mas tem um desafio interessante que vai acontecer, que já está acontecendo, né? Porque antigamente os nossos pais nos falavam estude para que você possa trabalhar do jeito que você está aí, né, Bruno? Só que você é uma estrela de um podcast. Estude para você trabalhar na frente de um computador. E agora a inteligência artificial está substituindo quem? O cara que está sentado na frente do computador. Exato. Talvez, eu acho que até um sinal de progresso também, né?